Shalom, amados! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa A Vereda do Justo. Aqui quem vos fala é o pastor Marcelo Neri, do Ministério Fé para o Rapto. Estamos aqui na capital de São Paulo, no bairro de Guaianazes. E mais uma vez, como nunca é demais, agradecer ao nosso Deus, o Todo-Poderoso, por nos permitir mais um dia de vida e possibilitar a nossa entrega, os nossos esforços para o reino de Deus. E agradecer o seu interesse, né, por esse programa, o qual nós fazemos com muito amor, dedicação, para que todos nós possamos nos debruçar no estudo das Sagradas Escrituras, no estudo da mensagem do profeta, essa mensagem tão poderosa, pregada pelo reverendo William Myron Branham, o nosso profeta. Estamos chegando ao fim de uma jornada. Isso é um fato. Não estamos começando uma mensagem, mas sim terminando uma mensagem. Terminando uma corrida que começou na era de Éfeso e veio durante o decorrer das eras, com a maravilhosa revelação dos selos, fora das eras denominacionais, verdades divinamente reveladas, e essas verdades têm levado o nosso coração de volta aos nossos pais, os apóstolos, na qual Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Estamos recebendo informações de um novo mundo, de uma nova terra. Informações estas tão necessárias que completam o quadro das Sagradas Escrituras, completa a imagem, serve de uma ferramenta para que possamos dividir bem a palavra de Deus. Porque se você não consegue ver mais além, você é obrigado a jogar todas as promessas de Deus para este dia. E sabemos que não é assim. Há promessas que se cumpriram, há promessas que estão se cumprindo e há promessas que hão de se cumprir. E tudo isso é a palavra de Deus. O profeta fala isso, que quando uma pessoa chega a ver os selos abertos, eles conseguem ver as coisas que foram, que são e que serão. E tudo isso é pão. Tudo isso é a palavra de Deus. Como falei no início do programa, estamos chegando no final. E nós trouxemos alguns estudos anteriores dizendo que é uma ordem que nós, sacerdotes, isso está em Josué, que possamos, uma ordem dada por Deus, que esses sacerdotes que carregam a arca, que eles possam ir em direção à beira do Jordão. É lá onde nós devemos nos posicionar. Para essa travessia se dar, tem que haver um posicionamento sacerdotal. Vimos isso, né? E o profeta fala sobre isso nessa mensagem. O grande guerreiro Josué, quando ele está fazendo ele está quase terminando a mensagem, este grande guerreiro Josué, parágrafo 58. Temos de fazê-lo, estamos rumando para a terra prometida,
O ressurreto Senhor Jesus está aqui agora. Vocês creem? Ó Senhor Jesus, Filho de Deus, o grande Josué para a igreja gentia, para nos tirar desse caos do deserto. Pois estes pobres peregrinos errantes estão viajando pelo deserto, Senhor, para cima e para baixo, por causa dos líderes que lhes roubaram o pão dos filhos. Ó Josué, Josué, o Senhor Jesus, o Eu Sou, entre nessa noite com fé predominante. Tome posse nessa noite de cada pessoa enferma aqui. Se houver um pecador, tome posse dele. Sacuda-o. Faça-o saber que estamos aqui no Jordão. Ó Deus, um dia desses, tu ajuntarás todos os teus filhos e os santificarás por meio do teu sangue. Tu os levarás para o lado da margem, para verem a terra. Então, você viu esse posicionamento? Esse posicionamento, nós vamos voltar aqui, mas esse posicionamento é tão importante, ele está aqui no livro de Josué, no capítulo 3, versículo 7, versículo 8. Tu, pois, olha só, John, por gentileza, coloca em amarelo, né? Ordenarás aos sacerdotes, ó. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca do concerto, dizendo: quando vierdes até a borda das águas do Jordão, parareis no Jordão. Então, é lá, é isso que o profeta está dizendo nessa mensagem, este grande guerreiro Josué, que ele fala assim, a continuação do parágrafo 58. Tu os levarás para o lado da margem. Então, nós não estamos começando uma travessia. O profeta, nessa mensagem, ele diz que no parágrafo 6, ele diz assim, que os filhos de Israel haviam acabado de sair do Egito e eles estavam em seu último estágio da jornada. Então, é nesse último estágio da jornada, e nós, amados, nós estamos no último estágio da jornada. Que desafio, né, que nós estamos enfrentando nessa noite, neste ano que está se encerrando, pela graça de Deus, estamos firmes. Mas que desafio nós estamos enfrentando, não? De crer em toda a palavra de Deus. E de Deus ter nos colocado estrategicamente na margem. Nós não estamos saindo do Egito. Não. Nós estamos na margem. E todo esse desafio, podemos falar assim, todo esse material que estamos recebendo, né, de informações do novo mundo, é exatamente para estes que estão posicionados na margem. Você vai ver que aquele grande desafio que aquele Israel enfrentou, onde eles quiseram até apedrejar os espias, quando eles estavam trazendo as informações da terra prometida, e eles negaram, e Moisés querendo saber todas as informações, mesmo eles ainda não tendo chegado lá, mas Moisés mandou os espias para lá, para que trouxesse informações de como a terra era, né?
aquelas perguntas que nós falamos nos programas passados, se tem árvore ou não, se tem povo ou não, se a terra é estéril ou não, como que aquelas nações, se eles têm exércitos, se é um povo forte, se é um povo fraco. Eram inúmeras perguntas que Moisés queria saber de um local que eles ainda não tinham chegado, mas eles precisavam saber dessas informações para que eles pudessem atravessar de uma maneira consciente, sabendo o que o esperavam do outro lado, as coisas que esperavam eles do outro lado. Então, essa é uma hora tão tardia, essa é uma hora tão desafiadora, porque os espias do profeta, né, é enviado pelo profeta Moisés, na mensagem de dores de parto, ele falou assim, se esses homens conseguirem sair com isso, se eles captarem a visão, eles poderão dar mais sentido a isso e poderão trazer isso à vida. Ele comissionou pessoas, é uma era tremenda na qual nós estamos vivendo. É uma era desafiadora, onde as pessoas estão fazendo suas escolhas, como Israel em Cádiz Barneia fez a sua escolha. Não é? Eles decidiram voltar. Eles profanaram a terra, Deus não permitiu que eles entrassem. Não é? A hora nossa é tão tardia que nessa mensagem, o grande guerreiro Josué, o profeta fala que nós já deveríamos estar no milênio. Mas por conta de tanta confusão e, portanto, de tanta descredibilidade e tanta incredulidade até, isso atrasou a viagem de Israel para a Terra Prometida. E Deus viu aquilo e não se agradou. Olha só, era uma igreja que tinha cometido erros, mas Deus sempre vinha perdoando eles. Mas quando eles profanaram aquilo que Deus preparou para eles, porque Deus preparou uma terra que manava leite e mel, e Deus falou, eu estarei com vocês. E nisto vocês saberão que eu estou com vocês. Ele fala isso em Josué, no capítulo 3. Ele fala isso, versículo 10. Ele fala, nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, e os girgazeus, e os amorreus, e os jebuseus. Então eles já estavam proclamando o que eles iam fazer. É a mesma coisa nossa. Nós já estamos proclamando o que nós vamos fazer, que nós vamos vir aqui, que nós vamos ter domínio sobre as nações. Né? O que nós estamos falando é o que aconteceu aqui, biblicamente. Né? E quando eles passaram para o outro lado, aquela geração, porque essa geração retornou, e uma outra geração entrou na Terra Prometida. Em Josué capítulo 4, quando eles estão passando, e passaram os filhos de Ruben e os filhos de Gade, e a meia tribo de Manassés, armados na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhe tinha dito. Uns 40.000 homens de guerra armados passaram diante do Senhor para a batalha, as campinas de Jericó. Ainda continua no versículo 14 do capítulo 4. Naquele dia o Senhor engrandeceu a Josué. Então, você viu? Eles passaram armados para a batalha. É o que nós vamos fazer. É o que nós vamos fazer. Nós vamos sair daqui e nós vamos passar para o outro lado para a batalha. E por que é tão importante falar desse posicionamento sacerdotal? Porque justamente no último estágio da jornada deles, é quando essas informações estavam começando a chegar para eles. Até Moisés pediu que eles trouxessem um fruto também
como evidência dessa nova terra, e trouxeram um cacho de uva que foi preciso 2 homens para carregar. Você vê o poder, a importância, ou podemos falar assim, do peso, né? Dessa palavra que vem do novo mundo, da importância, da relevância, né? Como é substancial, né? Como é grande, a ponto de precisar de 2 homens para carregar esse cacho de uva, uva que traz o vinho, que traz o estímulo, estimulou as informações da nova terra. Josué falou assim, Caleb falou, subamos animosamente, a terra é nossa. Eles estavam empolgados, mas vimos também que a maioria dos líderes ali, dos espias, falaram, não, nós não podemos, a terra, nós somos como gafanhotos e tudo. E aquilo causou um alvoroço, causou choro, e o povo chorou naquela noite. E aquilo trouxe tanto prejuízo para Israel, por eles não decidirem avançar. E eu volto a falar do posicionamento, porque nós não estamos começando uma mensagem, nós estamos terminando, nós estamos à porta da nossa transformação. É uma hora de desespero, é uma hora desesperadora até. Por quê? Porque a gente só pode ir para frente, nós não podemos voltar para trás. E o caminho de regresso é gostoso, viu? Vai continuar tendo avivamento, vai continuar tendo cura, as sandálias não vão se desgastar, vai continuar caindo o maná do céu, vai continuar, só que não vão gozar da terra prometida. Foi isso que Deus falou para Moisés, né? Ele falou assim que Caleb e a sua semente vão poder, porque em Caleb foi encontrado um outro tipo de espírito. E Caleb é um tipo do verdadeiro crente que segue a Josué, né? Que segue a Jesus, que segue ao Espírito Santo. E esse posicionamento, ele é tão importante, mas tão importante, que terminando a oração do irmão Brana, no parágrafo 58 da mensagem Este Grande Guerreiro Josué, e é por isso que a gente bate nisso, quando eu falo bate é reafirmar, né? No bom sentido, é reafirmar, porque este aqui é o posicionamento que nós devemos estar. Volto a dizer pela 3ª vez, não estamos começando uma mensagem, estamos terminando uma, estamos no último estágio da nossa jornada. E é no último estágio da nossa jornada que as informações do novo mundo, da terra prometida, do milênio, começam a chegar. Até porque nós estamos debaixo agora da unção da festa dos tabernáculos. Então nós estamos adorando agora na festa dos tabernáculos. Tem uma mensagem. Então, tem as 7 festas. Então é importante. Esse é posicionamento sacerdotal. É o que Deus ordenou através de Josué aos sacerdotes que levavam a arca. Olha, que tremendo momento que nós estamos vivendo. Que decisivo. Lá em Cades Barneia, podemos dizer que ali foi um tempo de decisão. Tempo de decisão. Vamos cruzar o Jordão para a batalha? Você viu que quando aquela nova geração passou... Isso é Bíblia, né, amados? Isso é Bíblia. É Josué, capítulo 4. Vou voltar. Volta aí, John. Josué, capítulo 4, versículo 13. Uns 40.000 homens de guerra armados passaram diante do Senhor para a batalha, as campinas de Jericó. Então, eles já sabiam o que iam fazer. Então... Esse é o tempo de decisão, no último estágio da jornada. Informações que vêm chegando do novo mundo. Tão importante, amados. Tão importante. Né? E também saber a festa. Saber a festa que você está adorando. Né? Nós já recebemos a expiação, a festa da expiação.
Agora nós estamos adorando debaixo da festa dos tabernáculos. E festa dos tabernáculos é mudança de corpos, é milênio. Olha o que o profeta fala na mensagem Futuro Lar do Noivo Celestial e da Noiva Terreal. Parágrafo 334. Assim sendo, ancião e anciã, não se desanime. Se você é uma representação aqui em cima neste atributo de Deus, ele é Deus, se você está representado aqui, não podes, está no eternal. E se atravessa desse 7º dia para o 8º, entrarás na eternidade pelo batismo do Espírito Santo. Estás incluído nisto. Agora, se estás confiando numa sensação, ou brincando para cima e para baixo, ou eu faço isto, guardo o 7º dia, não como carne, coisas como essa, isso perecerá no eleito. Porém, isso é o eterno, isso é eterno. A festa depois da festa dos tabernáculos, vem? A festa dos tabernáculos foi a festa final, a 7ª festa. Olha que coisa maravilhosa. A festa do tabernáculo é a última festa. Foi a festa final, a 7ª festa. Estamos agora adorando sob a festa dos tabernáculos, a 7ª era da igreja. Ou seja, nós estamos adorando debaixo da festa dos tabernáculos. É a última festa que nós temos, já nos preparando para a festa dos tabernáculos. E a festa dos tabernáculos é o milênio. É onde as nações terão que subir uma vez por ano para celebrar a festa dos tabernáculos. O arrebatamento, a festa do tabernáculo é mudança de morada. Era quando eles saíam de suas casas para habitar em cabanas. Então, fala-se de uma mudança de moradia. Então, o arrebatamento nosso, quando nós sermos arrebatados, também já é festa dos tabernáculos. A saída de nós, de lá, da ceia das bodas do Cordeiro, ao término da ceia das bodas do Cordeiro, para descer à terra, continua a festa dos tabernáculos. Porque essa é a última festa. Então, nós estamos adorando debaixo, a festa dos tabernáculos. Então, essa é a última festa. Já passamos pela festa da Páscoa, passamos pela festa dos pães asmos, passamos pela festa das primícias, passamos pela festa pentecostal, passamos pela festa das trombetas, passamos pela festa da expiação e agora estamos na última festa, a festa dos tabernáculos. Olha como Deus agora exige de nós um conhecimento da palavra de Deus. Não houve na história uma igreja que poderia olhar para trás e ver as eras totalmente divididas, com seus mensageiros, indicando qual era o mensageiro da era, a duração da era. Eles não tinham essa luz. Hoje nós conseguimos olhar para trás, hoje nós temos estudos, hoje nós temos a revelação dos selos, nós temos a revelação das eras, dos selos, a festa das trombetas. Deus abriu o nosso conhecimento agora mais profundo para as taças, para saber que o dia que essas taças estão sendo derramadas não são agora, e eu falei no início do programa, que se você não tem visão do futuro, então você tem que aplicar tudo para cá, e aí vai aplicar as taças para cá, aplica tudo para cá, os juízos para cá. Por isso que é importante essas informações de coisas que hão de ser, que se evidenciam, que se tornam mais importantes para aqueles que estão no último estágio da jornada. E é você, meu irmão, você, minha irmã, que tem tantos anos de mensagem. Vocês não estão começando, vocês estão terminando. E para esse povo que está onde que nós devemos nos posicionar? Na margem. E por que nós devemos nos posicionar na margem? Para se cumprir o que está escrito neste parágrafo 58 da mensagem deste grande guerreiro Josué, que ele diz: tu os levará para o lado da margem.
Esta aqui foi uma ordenança dada em Josué 3:8. Coloca aí, John, Josué 3:8 de novo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca do concerto, dizendo: quando vierdes até a borda das águas do Jordão, parareis no Jordão. Tá? Você pode ler aí na sua residência o restante do capítulo 3, e você vai ver que era necessário que os sacerdotes parassem seus pés na beira do Jordão para que o Jordão se abrisse e o povo passasse para o outro lado, como aconteceu em Josué capítulo 4. Para que tem que ter esse posicionamento? Olha o que ele fala aqui nessa mensagem. Tu os levarás para o lado da margem para verem a terra, vírgula, para serem transformados em um momento, em um piscar de olhos, e atravessarem o Jordão. Estamos esperando por essa hora. Você está esperando por essa hora? Sabe quando se dá a travessia do Jordão? Quando nós tivermos nossos corpos transformados. E nós vamos passar ao Jordão para batalhar. Porque com a morte das duas testemunhas em Apocalipse 11, porque isso se dá quando nós estivermos na ceia das bodas do Cordeiro, sendo preparados lá. Não, tudo é preparação. Aqui nós estamos nos preparando para o rapto. Quando chegarmos na ceia das bodas do Cordeiro, haverá lá um nivelamento de fé, haverá lá vinho novo, haverá cultos lá em cima, amados. Haverá trabalho lá em cima, haverá nivelamento de fé, acerto, nós teremos mais e mais informações, estaremos nos aprontando também, mas aí já não é se aprontando para o hábito, agora é se aprontando para a nossa descida. Para o trabalho que temos que desempenhar. Não temos como mais trazer outra coisa à igreja. Estamos agora sendo posicionados, através do nosso Josué, sendo posicionados na beira do Jordão para atravessar para o outro lado. Não temos que mais ir viver uma festa pentecostal, a festa da expiação, ou a festa das primícias. Sim, é claro que tudo isso é necessário hoje dentro do corpo da noiva. Não podemos tirar a justificação, não podemos tirar a santificação, não podemos tirar os dons, claro que não. Porque a noiva é composta de todas essas 3 etapas. Mas tudo isso está trazendo para a noiva, para nos preparar para cruzar o Jordão. E antes de cruzar o Jordão, essas informações têm que chegar. É a Bíblia, é o tipo que não falha. Por isso que o irmão Brano pregou a mensagem, coisas que hão de ser. Já pensou, amados? O profeta trouxe a mensagem de coisas que hão de ser. E alguém chega e fala que coisas que hão de ser não é pão? Meu Deus! Então, essa é uma hora muito desafiadora. Porque esses 12 espias, eles foram espiar a terra. Eles estudaram o assunto. Mas olha que hora que nós estamos vivendo. Olha que hora nós estamos vivendo. Né? E Deus trouxe para nós os selos. Então, quando nós estivermos na ceia das bodas do Cordeiro, então o esposo vai ter o casamento do Cordeiro, né? Aí quando você fala isso, as pessoas falam assim, estão dizendo que não creem mais que a noiva está casada. Claro que estamos casados pela palavra. A cabeça desceu, se uniu com o corpo, a união invisível da noiva. Claro que estamos. Inclusive, eu estou com a mensagem União Invisível da Noiva aqui. Não é? E ele fala na mensagem União Invisível da Noiva, ele fala assim,
Agora estamos encerrando ao dizer isto, concluir a grande comissão, como poderíamos fazê-lo? Parágrafo 152, João. 152. Estamos encerrando ao dizer isso. Concluir a grande comissão, como poderiam fazê-lo? Sabemos que eles estão mortos. Deus os deixou morrer nesta era científica, de modo que ele pudesse fazer o quê? Abrir o mistério dos 7 selos para a noiva não denominacional. Viu aí? Abrir o mistério dos 7 selos para uma noiva não denominacional. Como pode uma denominação aceitar esses 7 selos? Como pode uma denominação querer estudar os 7 selos? Nem pensar. Nem pensar. Quando são absolutamente contrários à semente da serpente e todas essas outras coisas, a totalidade, os 7 mistérios completos são contrários ao que lhes foi ensinado, porque eles adotaram os velhos ensinamentos e suas escolas bíblicas. E os 7 selos de Deus, quando foram abertos lá na montanha, que Deus me deixe morrer agora mesmo neste púlpito, se isso não for a verdade. E eu predisse a vocês 1 ano e 6 meses antes de acontecer o que ele me disse. Vá para o Arizona. E o que aconteceria lá no deserto? E há homens sentados aqui nesta noite que estavam lá presentes quando os 7 anjos desceram. E até a mesma revista Life publicou um artigo sobre isso. Está ali mesmo no observatório e tudo mais. E eles nem sequer sabem do que se trata. É necessário as eras para o povo que vai atravessar para o outro lado, para a esposa, para aquele que vai reinar. É necessário tudo que o irmão Brana pregou. Eras, selos. Fico maravilhado. Eu tenho um conhecido meu que ele falou assim, agora estou começando a estudar. Agora eu já estudei todas as eras, agora estou indo estudar os selos. Que bom. Não é? Que bom, porque os selos, eles são um alimento para uma noiva não denominacional. E o profeta chega a agradecer. Ele chega a agradecer por este alimento, né, dos 7 selos. Né? Então, nós estamos vivendo dias decisivos. No parágrafo 166, ele fala assim, que ninguém com seus credos vos engane. Permaneçam exatamente na promessa de Deus, a palavra de Deus. Permaneçam na promessa, amados. Deus tem se derramado nos nossos dias. O que eu estou mostrando nesses programas, e a gente meditando nessa sexta-feira à noite, eu creio que no próximo programa, se Deus permitir, será às quartas, nós estamos lutando com tudo que temos. Mas tudo que foi mostrado a Daniel era coisas que iam de ser ali, ele estava mostrando os nossos dias. E tudo que está sendo colocado para vocês é a palavra de Deus. Né? Quando você vem aqui em Daniel, por exemplo, em Daniel 7, versículo 9, ele falou assim, eu continuo olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se aceitou, a sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como uma limpa lã, o seu trono chamas de fogo e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele, milhares de milhares o serviam, milhões de milhões estavam diante dele, e assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Daniel viu o julgamento dos vivos aqui, a chegada, né? Ele viu o que Enoque viu. Enoque viu isso. Milhares de milhares o serviu e milhões de milhões estavam diante dele, aceitou-se o juízo. Enoque viu isso. Isso está aqui no livro de Judas, no versículo 14. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo, eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos,
para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios para todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram. Então, o que Daniel viu, Enoque viu. O que Enoque viu, Daniel viu. O que Daniel viu, João viu no livro do Apocalipse. E o que João viu, o profeta viu. E o que o profeta viu, nós estamos vendo. Daniel aqui está dizendo, essa visão aqui do julgamento, em Daniel 7, ele diz aqui, versículo 14, né? Não, deixa eu ler todo aqui. Eu li o 10, né? Deixa eu ler o 11. Então eu estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinha da ponta. Eu estive olhando até que o animal foi morto, o seu corpo desfeito, entregue para ser queimado pelo fogo. E quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Ou seja, os animais, o leão, o urso, o leopardo, né? Com 4 asas. Nós já estudamos isso, né? Aquele animal grande e terrível. Então, isso aqui também representava a cabeça de ouro, o peito de prata. Então, o leão aqui de Daniel 7 representava a cabeça de ouro, a Babilônia, né? O urso com 3 costelas na boca representava Medos e Persas, peito de prata. O leopardo com 4 cabeças aqui representava Alexandre o Grande, com seus 4 generais, era a Grécia antiga, né? Então, ele está vendo isso aqui, né? E aí ele fala assim no 12, e quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Tá vendo o que nós vamos fazer? Nós vamos tirar o domínio. Todavia, foi-lhes dado prolongação de vida. Não morre todo mundo, amados. Né? Até certo espaço de tempo. E olha o versículo 14, de tudo isso aí, de toda essa, né? Ó, versículo 14. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas os servissem. E o seu domínio é um domínio eterno, que não passará. Ó, o versículo 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu. Ó, tem nuvem, amado. Né? Isso fecha com a revelação de Jesus Cristo. Eis que vem sobre as nuvens, nuvens de glória, onde o irmão Brano fala, isso não é o arrebatamento, isso aí é quando ele vier assumir o seu posto legítimo de governador mundial, de governante mundial. Tá vendo tanto de informações e a gente colocava tudo isso para cá. Né? Então, é a hora de posicionamento, né? E dirigiu os seus dias e o fizeram chegar até ele. E foi-lhes dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, um único, que não será destruído. Né? Aí você pega o Daniel 7 e vai falar do nosso domínio, do juízo que será estabelecido. Então, é isso agora, é a hora. Esta é a hora de nós passarmos. Esta é a hora da Esther se levantar. Esta é a hora. Esther só tomou consciência depois que ela foi levada ao palácio. Depois que ela foi a escolhida. Entendeu? O nível de consciência nosso vai aumentando, o nível de consciência de Esther foi aumentando. Até o ponto que ela entendeu o porquê que ela tinha que ser levada ao palácio. O nível de consciência da Esther aumentou até o ponto que ela entendeu porque tudo aquilo. Porque ela foi a mais amada entre as mulheres, porque ela foi a escolhida. Ela não foi escolhida só para falar, viu, eu sou Esther, olha, eu tenho revelação, agora todo mundo vai morrer, e agora só eu vou viver. Não, ela foi levada ao palácio justamente, foi estrategicamente colocada lá por Deus, para que ela pudesse ser uma ferramenta na mão de Deus,
para estabelecer um edito a favor do seu povo. Esther era benjamita, para que o seu povo não morresse. Então, tudo que nós estamos falando e pregando passa muito longe de ser uma pregação de uma doutrina, mas passa muito longe de a gente querer criar um nome para nós. Mas passa muito longe. Não, a gente só se dedica aqui a estudar a palavra de Deus. Nós temos um comportamento correto. E é isso, o grande cânion das Sagradas Escrituras está nos empurrando para isso, para a nossa saída, para acertar nossas vidas, para pagar nossas contas, para não dever nada a ninguém, para viver a vida cristã e, ao mesmo tempo, se posicionar. Igreja, o seu posicionamento é lá na beira do Jordão. Josué 3, versículo 14, porque não tem só escritura para sacerdote aqui, como eu li no versículo 8, tem escritura para o povo também. Josué 3, 14, e aconteceu que partindo o povo das suas tendas, ou seja, eles estavam agora debaixo da unção da festa dos tabernáculos. Esse povo, eles estavam sendo levados agora para uma mudança de moradia. Essa era a unção que estava imperando sobre eles. Eles tinham que sair de suas tendas e se deslocar à beira do Jordão para passar para o outro lado. Mudança de morada. Era a última festa deles. E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca do concerto diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, esse é o posicionamento. É aqui que nós temos que estar. Não podemos voltar. Nós temos que chegar na margem e ter informações do novo mundo. Meu Deus. Como ser mais claro? Como ser mais transparente? E tu os levarás para o lado da margem para verem a terra, para serem transformados em um momento, em um piscar de olhos. Então nós estamos nos preparando para a batalha? Que batalha? Claro, quando nós estivermos na ceia das bodas do Cordeiro, nós desceremos de lá. Nós desceremos de lá com um vinho novo, o profeta fala. Né? Ele fala isso no quarto selo. Leia o quarto selo na página 293, parágrafo 309 em diante. Não, desde o 293 em diante. Né? Eu já li tanto aqui isto. Mas o 315. E o que estão com ele no retorno da ceia das bodas, né? 315. E os que estão com ele também estão em cavalos brancos, são chamados escolhidos antes da fundação do mundo. Eles também estão sobre cavalos brancos. E são chamados escolhidos antes da fundação do mundo. Amém? Eles são fiéis à palavra. Chamados, escolhidos antes da fundação do mundo, e então fiéis à palavra, pela escolha deles, e completamente estimulados com vinho novo e azeite, cavalgando juntos, descendo para encontrá-lo. Eles sabem que os trovões nos declararão a coisa muito em breve. Então os trovões estão conectados com o Apocalipse 19, com esses cavaleiros, esses cavalos brancos, que estão descendo estimulados com vinho novo e azeite, claro, se prepararam. Glória a Deus, né? Por quê? Porque com a morte de Moisés e Elias, está na hora de entrar em cena um novo ministério, com uma veste diferente. Porque Moisés e Elias veio com vestidas de saco, as duas testemunhas vestidas de saco. Quando nós desceremos em linho fino, puro e resplandecente, corpos glorificados. O que nós precisamos ter agora é esse nível de consciência.
É colocar as coisas em seus devidos lugares. A noiva está sendo levantada para que esses eleitos e fiéis à palavra de Deus não morram. Um dia eu estava orientando uma pessoa a ler os selos e falei assim, você tem que ler as eras primeiro. Porque as eras surgem como uma revelação inicial sem a qual você não consegue entender o resto do Apocalipse. Então, para você entender os selos, você precisa das eras. Não é, os selos, os anjos trouxeram, as eras não... É uma luz assim anterior, as eras não servem. Não existe isso. Toda a palavra de Deus é proveitosa. Toda a palavra de Deus é necessária. Toda a palavra de Deus é importante. E as eras são importantes, sim. Não é que a gente fica com as eras. Não, aqui a gente fica com os selos. Não, deve ficar com todo o compêndio, como está escrito no prefácio das eras. E de saber que agora nós estamos debaixo da festa dos tabernáculos, que passamos por todas essas festas, e que agora nós estamos sob uma unção de transformação de corpos. E que isso vai muito além de buscar membros, de buscar pessoas. Vai muito além, mas muito além. Isso é espaço. Isso é a era do astronauta. Isto é onde você chega num ponto em que você não tem mais nada do humano assim, com objetivos naturais, mas que você já passou, você já entrou numa atmosfera celestial, plano de Deus, o plano da terra, o plano da redenção. E se precisa das eras, para entender, se precisa das eras, por que muitos, quando lê o quinto selo, por exemplo, vê um parágrafo lá e fala assim, os 144 mil serão martirizados? E fala, vão morrer os 144 mil. Meu Deus, isso aí falta o conhecimento das eras da igreja. Porque não leram. E eu não falo isso criticando, porque quem sou eu para criticar alguém? Não sou ninguém. Só quero ser uma ajuda e quero ver todos marchando para o outro lado. Mas o que o profeta falou no quinto selo, ele fala aqui, quando ele fala assim, nas eras da igreja, você, amigo, que viu esse parágrafo, tá aqui, vai... Não, você não pode criar uma doutrina baseada num parágrafo. Você tem que entender todo o conceito, entender todo o plano, ver os tipos. Tá, amado, você viu que hora decisiva nós estamos enfrentando? Olha, é hora, né? O profeta, ele fala assim, olha que parágrafo que dá luz no quinto selo. Página 244 das eras, porque tem que obedecer isso que o profeta falou aqui, amados. Aqui na introdução das eras da igreja, ele fala assim, embora este volume se ocupe com várias doutrinas maiores, tais como a divindade, batismo nas águas e etc., encontradas em Apocalipse, capítulo 1 a 3, seu tema principal é a exposição de um estudo detalhado das 7 eras da igreja. Isto é necessário, essas eras aqui são necessárias, a fim de estudar e compreender o resto do Apocalipse. Pois das eras vêm os selos, dos selos vêm as trombetas, das trombetas vêm as taças. Como a primeira explosão de fogos de artifício, as eras da igreja surgem como uma poderosa iluminação inicial.
sem a qual não poderia haver luz posterior. Mais uma vez que o brilho das 7 eras da igreja é dado por revelação divina, segue-se luz sobre luz, até que o conjunto do Apocalipse se abra inteiramente diante de nossos olhos maravilhados, e nós, edificados e purificados por seu Espírito, somos preparados para a sua gloriosa aparição, a saber, nosso Senhor e Salvador, o único Deus verdadeiro, Jesus Cristo. Então, é uma revelação inicial, sem a qual você não consegue entender o resto do Apocalipse. E ele fala assim, ó, na página 244, isto não, falando dos 144 mil, amados. Isso não sugere que não restarão mais nomes das tribos de Israel no livro da vida. Aqui está falando dos judeus. Olha que interessante, as 3 classes de judeus aqui. Isso não sugere que não restarão mais nomes das tribos de Israel no livro da vida, porque muitos destes, mas não multidões, através do princípio da eleição, estarão na era da igreja gentia e entrarão no corpo de Jesus Cristo, mostrando que seus nomes de fato permaneceram no livro da vida. Essa é a primeira classe. Segunda classe de judeus. Também, como mostraremos de acordo com o 5º selo, aí você tem que pegar o 5º selo. Por que os 144 mil serão martirizados? Eles passam pelo processo do martírio, eles fazem parte daquele Israel, eles estão ali. Quando Israel fazia aquele pacto e está ali, os 144 mil estão ali gemendo. E eles assistem, eles passam por aquele processo da grande tribulação. Claro que passam, eles estão ali. E o 6º selo surge com um propósito tríplice, né? De purificar as virgens nessas, de purificar Israel e de purificar a terra, para receber o milênio. Não estou falando de novos céus e nova terra, não. Só estou chegando até o milênio. Então, essas informações são necessárias, tem que saber dividir bem. E ele vai falar aqui, então, a primeira classe de judeus que fazem parte da noiva gentia. Mas não são multidões, são poucos, que através do princípio da eleição estarão na era da igreja gentia. E entrarão no corpo de Jesus Cristo, mostrando que seus nomes de fato permaneceram no livro da vida. Também, como mostraremos de acordo com o 5º selo, multidões de judeus martirizados receberão do Senhor vestes brancas e vida eterna. Olha aí, os judeus sendo martirizados. A segunda classe de judeus de acordo com o 5º selo. Terceira classe de judeus. Também os 144 mil que serão selados na sua vinda. E a vinda, amados, a terceira vinda é depois dos 3 anos e meio. Portanto, eles têm que estar vivos para serem selados. Amados, é simples. Meu Deus, a nossa luta, ela não é uma luta para falar que A ou B não está vendo. Não, eu não tenho isso no meu coração, mas a maior luta é a conscientização. Levar as pessoas a ter uma conscientização de pegar mais mensagens, mais parágrafos, mais textos bíblicos, mais palavra de Deus e montar corretamente o quadro. Porque está tudo escrito, as 3 classes de judeus. Judeus que fazem parte da era da noiva, que não são muitos, de acordo com o 5º selo, multidões de judeus sendo martirizados, e a terceira classe de judeus, que são 144 mil, que serão selados na sua vinda, amados, que é depois dos 3 anos e meio. Então, precisamos... É muito grande o plano. Não é aquele resumão que eu tinha. O pastor Marcelo Neri tinha. A gente sobe, a bomba cai, mata todo mundo, a gente vem. Não, não é isso.
passa a milhões de quilômetros disso. Então Deus está nos chamando para um posicionamento correto nas Sagradas Escrituras. Os 144 mil é como se fosse uma esposa judia, como se fosse. Porque os 144 mil, na verdade, eles são os guardas das câmaras nupciais, eles são a guarda da noiva, da esposa do cordeiro. Os 144 mil são muito especiais. Tem aqui características dos 144 mil que eu coloquei. Características dos 144 mil que você pode buscar ao ler Apocalipse 14. 144 mil canta um novo cântico. 144 mil, ninguém podia aprender aquele cântico senão os 144 mil. Eles eram revelados. Eles tinham a revelação da redenção. Eles tinham a revelação do novo cântico. Eles tinham a revelação do plano completo de Deus. Quando que foi cantado o novo cântico no céu? Quando foi aberto o livro. Digno és, ó Cordeiro, porque foste morto. Um novo cântico. Então eles vão ter a revelação completa. Oh, meu Deus. Eles receberão 3 anjos, como nós recebemos 3 anjos. Onde está a dificuldade, meu irmão, minha irmã? Abraão, nosso pai na fé, recebeu 3 anjos. Nós, a semente real de Abraão, recebemos 3 anjos. E eles, a semente natural de Abraão, receberão 3 anjos. A semente natural receberá 3 anjos. As características dos 144 mil. Canta um novo cântico. Ninguém podia aprender aquele cântico se não fosse ele. Foram comprados. Não se contaminaram com mulheres, com nenhum sistema de igreja, com nenhum sistema denominacional. Isso está na mensagem sexto selo. Não vai dar tempo para entrar ali, mas o profeta fala isso. Mostra isso. Se manteram, eles não cometeram adultério, né? Deixa eu ver aqui, Apocalipse 14, né? Apocalipse 14, ó. Cantavam um novo cântico, novo diante do trono, diante dos 4 animais. Os 4 animais são as 4 unções das 7 eras da igreja. Os anciãos é toda a classe de liderança. Meu Deus. Ninguém podia aprender aquele cântico senão os 144 mil que foram comprados da terra. Esses não foram contaminados com mulheres porque são virgens. Meu Deus. Esses são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Foram comprados como primícias de Deus. Não se achou engano na sua boca e eram irrepreensíveis. Aí um povo desse, a besta vai pegar? O 7º selo foi para nós o que a 7ª trombeta será para eles. Por isso que tem nuvem envolvido, por isso que tem filho do homem envolvido, meu amigo, minha irmã, meu amado irmão. A 7ª trombeta será para os judeus o que o 7º selo foi para os gentios. Nuvem, manifestação do Filho do Homem, abertura do livro, abertura da palavra. Festa dos tabernáculos. Mudança de corpos. Assim como a igreja noiva será tomada, 144 mil lá serão tomados também. Então nós estamos começando a ver essas informações, ver nações, sobreviventes, que serão regidos pela noiva, como está em Zacarias, e os que restarem. Então, gente, para onde Deus vai nos levar?
Você já passou por todas as etapas. Você já recebeu Elias. Você viu Elias em todas as suas etapas. Você viu o profeta dizendo as curas que eu tinha, os dons que eu dava, os discernimentos. Não era a minha mensagem. E hoje, se você não tiver uma visão mais assertiva, você vai estar aí buscando as coisas que o irmão Brana falou que não era a mensagem dele. Mas que hora nós estamos vivendo? Que hora de posicionamento. É necessário justificação nessa hora. É necessário santificação nessa hora. Sim, porque quando Josué leva o povo para estar na beira do Jordão, acontece ali um processo de santificação para eles poderem entrar na nova terra. Aí vem a conscientização nossa. O que faremos diante de tal comissão? O que faremos diante de tal mensagem? Aí o nível começa a subir, né? Olha o que Deus está nos mostrando. Olha essa questão, gente. O profeta dizendo que nós vamos cavalgar este caminho uma vez mais. Que desafio, não? O profeta trazendo a mensagem, coisas que hão de ser. Outras pessoas dizendo, não precisa de coisas que hão de ser. O profeta trouxe a mensagem, o futuro lar do noivo celestial e da noiva terrenal. Não precisa saber dessas informações que não se cumpriram ainda. Mensagem, e não sabeis, não precisa. Precisa, amados. Escute esse pastor, esse humilde pastor, que não quer ser grande, que não tem nenhuma intenção. Eu não prego para ter nome, para nada. Não quero, a única coisa que eu quero é estar do outro lado com o meu mestre, naquele grande milênio, regendo as nações. E olha que não é nem novos céus e nova terra, hein? Deus te abençoe, amados. Foi muito bom estar com vocês. E se você está tendo essa conscientização, você é bem-aventurado. E vamos orar para que mais pessoas possam ter, né? E que essas pessoas, mais meus amigos, os ministros, possam ver esse parágrafo das eras da igreja, o profeta dividindo a classe dos judeus, vai ajudá-los muito. As 3 classes de judeus ali. Porque os 144.000 é um tipo da noiva. Então é muito perigoso dizer que a besta vai pegar eles. Está nos colocando em situação difícil. Mas eles não morrerão, né? Eles serão selados. E para serem selados, você vai ver aquele anjo de Apocalipse 7, né? Parando as guerras. Não, segura aí. Ou seja, não pode haver a batalha do Armagedon sem que sejam selados 144.000 judeus. E quando eles vão ser selados? Na sua vinda, na terceira vinda. A vinda que Daniel viu, a pedra cortada a sermão, descendo literalmente, as 7 eras da igreja, os tronos sendo colocados aqui, o domínio sendo tirado dos animais, dos reinos, desses 4 reinos que Daniel viu, o domínio sendo estabelecido, a pedra crescendo e dominando toda a terra, o conhecimento do Senhor enchendo toda a terra. Abacuque, capítulo 2, que só pode se dar após a besta ser presa, sabe? Isso aí está na mensagem, a visita de Gabriel a Daniel. O 6º propósito da visita de Gabriel a Daniel. Está tudo lá. Quando é que o crescimento do Senhor enche a terra?
quando tiver acontecido a batalha, quando tiver sido presa a besta, quando tudo isso acontecer, então o milênio pode começar. E aí o conhecimento do Senhor encherá a terra. Aí muitas nações trarão presentes, terão que subir para celebrar a festa dos tabernáculos. E a gente, a esposa do Cordeiro ao lado dele, no trono, cooperando, assistindo o nosso esposo, Jesus Cristo, no milênio, com a guarda de 144 mil judeus que habitam dentro da cidade, dentro do palácio. Deus abençoe todos vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo. E essa não tem muito o que falar, a não ser de vamos nos preparar para a travessia, vamos nos preparar para atravessar o Jordão, vamos ficar na beira do Jordão para ver a nova terra e assim sermos transformados e aí atravessaremos o Jordão. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua noite, Deus abençoe o seu trabalho, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe seus filhos, Deus abençoe sua família, né? Uma família tão abençoada como a sua. Cada um de nós temos uma família que Deus nos deu e nossa família é abençoada por Deus. Então Deus abençoe a sua família, aos que estão precisando de cura, que Deus manifeste, Deus te dê, que você possa ter uma noite de sono agradável, possa se recuperar e ter um maravilhoso sábado na presença de Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo, e até o próximo programa, A Vereda do Justo. Shalom.